aula de lipídios, terceira aula, né, terceira parte dessa aula. A gente tinha visto na aula anterior o processo de lipólise, né, que ocorre lá no tecido adiposo, depende da ação hormonal e a partir disso daí a gente tem, né, algumas reações onde a gente vai ter a ativação de uma enzima chamada lipase sensível ao hormônio, que vai iniciar o processo de hidrólise do triacilglicerol que está armazenado e consequentemente a liberação dos ácidos graxos do glicerol. Nesse gráfico aqui dos autores aqui, Hortz e Klein, a gente percebe que a taxa de lipólise comparada aqui entre pessoas treinadas e não treinadas, ela praticamente não se altera, ó, durante o exercício físico, né? Mostrando para gente que quando a gente fala que o treinamento melhora a oxidação de gordura e pode ajudar no processo de emagrecimento, não tem a ver com o aumento da lipólise em si. Então a lipólise ocorre numa taxa suficiente para fornecer ácidos graxos para o tecido muscular. O que melhora mesmo é aquela captação de ácido graxo da corrente sanguínea, a entrada de ácido graxo na mitocôndria e todo aquele maquinário enzimático necessário para oxidar essas gorduras. Aqui a gente tem um resuminho, né? Mostrando aqui na situação de jejum e durante o exercício físico, a gente vai ter um aumento da liberação de epinefrina, né, adrenalina, GH e cortisol. E isso vai aumentar a atividade, vai estimular a lipase sensível ao hormônio e, consequentemente, aumentar o processo de lipólise, disponibilizando mais energia na forma de lipídio para o músculo em atividade, né, e para o corpo como um todo. Ao contrário, depois do estado alimentar, depois de se alimentar, a gente tem um aumento na concentração sanguínea de insulina. E a insulina vai fazer um papel contrário, né? Ela vai inibir, diminuir a atividade da lipase sensível ao hormônio, inibindo aí o processo de lipólise e ao mesmo tempo vai estimular a lipogênese, né? Ela inicia o processo de esterificação de ácidos graxos lá no tecido adiposo para que haja formação do triacilglicerol, que é a maneira como essa gordura então está armazenada lá no tecido adiposo. Após a lipólise da gordura, né, após a gente conseguir mobilizar essa gordura que está lá no nosso tecido adiposo, e essa gordura, então, esse ácido graxo vai para a corrente sanguínea, começa a circular, ligada àquela proteína, albumina, e ela vai chegar lá no músculo. Na hora que ela chega no músculo, o primeiro passo é ela entrar na célula muscular, lá no sarcoplasma. Né? Tem proteínas que auxiliam nesse processo, e a partir do momento que esse ácido graxo chegou no sarcoplasma, ainda não aconteceu nada com ele em termos de degradação, de utilização, de oxidação, né? De queima, como se diz popularmente. Para que ocorra esse processo de oxidação dos ácidos graxos e que ele seja efetivamente utilizado na síntese de ATP, é necessário que ele penetre na mitocôndria, né? Relembrando aqui, a mitocôndria ela tem duas membranas, né? Uma membrana externa e outra membrana interna. Então, o ácido graxo precisa passar por essas membranas. E esse slide aqui está mostrando para a gente como que isso acontece, né? Então, é um processo que não é tão simples, ele envolve mais enzimas do que muitas pessoas imaginam, né? Então, inicialmente a gente tem uma ativação do ácido graxo. Uma enzima aqui chamada acil-CoA sintetase vai ligar o ácido graxo ao coenzima A, né? Esse acil-CoA graxo nada mais é do que o ácido graxo ligado à coenzima A. Depois dessa ligação, dessa ativação, aí a gente tem o ponto mais importante desse processo de entrada, que é o ponto mais de regulação mesmo, que é o ponto onde que ocorre a participação da enzima CPT1, carnitina palmitoyltransferase 1. Tá? Essa CPT1 ela vai ligar, né, ela vai reagir aqui o acil-CoA graxo, né, com uma molécula de carnitina, que trabalha aqui no espaço entre as membranas. Então, a carnitina, que é muito comercializada na forma de suplemento, ela tem um papel importante no processo de transporte de ácido graxo para o interior da mitocôndria. Mas já adianto para você que a maioria dos estudos falhou em mostrar que suplementação de carnitina aumenta a oxidação de gordura, né? E olhando para esse slide aqui já dá para ter uma ideia, né? O que a gente pode pensar de imediato? A carnitina não faz esse processo sozinha. Então, será que se eu aumentar só a carnitina já seria o suficiente? Né? Então, a gente já pode pensar. Lá na parte de recursos ergogênicos, a gente vai falar especificamente da carnitina.
Então, a CPT1 vai reagir aqui o acil-CoA graxo com a carnitina, a coenzima A fica de fora e a gente então tem uma molécula de acilcarnitina. Então, o que é acilcarnitina? É o ácido graxo ligado na carnitina. Essa reação é catalisada pela CPT1. Essa carnitina aqui se move para a membrana interna, com a ajuda da enzima translocase, ela penetra aqui para a superfície interna, e na superfície interna aqui a gente tem a CPT2, que vai fazer a reação contrária da CPT1. Enquanto a CPT1 ligou a carnitina na acilcarnitina, a CPT2 vai hidrolisar a acilcarnitina, liberando carnitina livre e formando de novo o acil-CoA já dentro da mitocôndria. Então, o ácido graxo, dessa maneira, ele saiu do citosol da célula e chegou no interior da mitocôndria. Agora sim, esse ácido graxo pode sofrer o processo de hidrólise, e oxidação para ser utilizado para a produção de energia. Lá dentro, esse ácido graxo vai passar pelo processo chamado de beta-oxidação. Ok? Então, na beta-oxidação, a gente tem aqui um ciclo de reações, onde o ácido graxo ele vai sendo reduzido passo a passo em moléculas menores. Então, um ácido graxo de 16 carbonos, por exemplo, ele vai ser reduzido em 8 moléculas. Ele vai ser hidrolisado aí de uma maneira mais simplória, no sentido de diminuir essa cadeia, sendo que cada volta dessa beta-oxidação você tem a retirada de 2 átomos de carbono. Tá? E aí a gente tem a formação daquela molécula que é comum para o metabolismo tanto de carboidrato quanto para o metabolismo de lipídio, que é a acetil-CoA. Ela chama beta-oxidação porque o processo inicia no carbono chamado de beta, tá? E a cada volta, então, a gente tem a saída de uma molécula de acetil-CoA. Um ácido graxo de 16 carbonos ele vai dar 7 voltas, porque na última volta a gente tem a liberação de 2 moléculas de acetil-CoA. Então, após a entrada do ácido graxo na mitocôndria, esse ácido graxo então vai ser hidrolisado no processo de beta-oxidação. E o produto final aí vão ser moléculas de acetil-CoA. A gente tem formação de NAD também, FAD, mas a gente tem a formação dessas moléculas de acetil-CoA como o produto importante aí que vai passar depois pelo ciclo do ácido cítrico. Aqui a gente tem uma ideia aqui do rendimento energético da oxidação dos ácidos graxos. Um ácido graxo de 16 carbono, um ácido palmítico, ele vai dar 7 voltas na beta-oxidação, formando 8 moléculas de acetil-CoA. Lembrando que a acetil-CoA tem 2 carbonos, então 16 carbono não tem perda de carbono. Com 8 de acetil-CoA, também 16 carbonos. Durante essas voltas, a gente tem a formação aqui de um NAD e um FAD por volta, considerando cada NAD aqui 3 moléculas de ATP e cada FAD 2 moléculas de ATP. A gente tem em cada volta 5 ATPs, 5 possíveis ATPs, porque essas moléculas aqui, elas vão ser utilizadas na síntese de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons, não é aqui na beta-oxidação. Mas aqui o autor colocou aqui equivalência, Então, um NAD mais um FAD dá 5 ATPs. Isso por volta são 7 voltas, então eu já tenho aqui 35 ATPs. Lembrando que esses ATPs não estão sendo formados na beta-oxidação. Aqui ele está contabilizando os NADs e os FADs formados aqui. As 8 moléculas de acetil-CoA seguem então para o ciclo de Krebs. Lembrando que para entrar lá precisa de ter oxalacetato disponível. A primeira reação lá é uma reação de condensação com o oxalacetato, catalisado pela citrato sintase. Aí a gente tem a formação do citrato. E aí a gente tem para cada volta para cada molécula de acetil-CoA a formação de potenciais 12 ATPs, tá? Por quê? Porque são 3 moléculas de NAD, e uma molécula de FAD. 3 moléculas de NAD dá 9 ATPs, uma molécula de FAD dá 2 ATPs, 11. E na volta do ciclo de Krebs a gente tem a formação de um GTP, que é um equivalente do ATP. Então, ao todo, a gente teria a formação de 12 ATPs. Considerando todo o processo aqui, a gente teria a formação, um ácido graxo de 16 carbonos, teria a possibilidade de formar 131 moléculas de ATP, um rendimento energético bem maior do que, por exemplo, quando a gente compara com a molécula de glicose, que também é menor, E no processo de ativação lá é gasto 2 ATPs, então a gente teria um saldo, um rendimento final aqui de 129 ATPs numa única molécula de ácido graxo com 16 carbonos.
Aqui é o mesmo, a mesma situação, só que organizado na forma de tabela. Então, aqui, quais são os produtos da beta-oxidação? Considerando também um ácido graxo de 16 carbonos. 8 moléculas de acetil-CoA, 7 NAD e 7 FAD. Tá? Cada volta um NAD, cada volta um FAD. Então, 7 e 7. Produtos da oxidação do acetil-CoA no ciclo de Krebs. Cada acetil-CoA 3 NADs, 8 vezes 3, 24. Cada acetil-CoA 1 FAD, 8 vezes 1, 8. E cada volta 1 GTP, 8 GTPs. Então, somando os 7 daqui com os 24, ao todo eu teria 31 NADs, vezes 3 ATP, 93. 7 FADs aqui com 8 aqui do ciclo de Krebs, 15 FADs, vezes 2, 30 ATPs. E os 8 GTPs, continua aqui 8, contabilizando aqui 8, dá 131 menos 2, 129. Então, um rendimento energético bastante alto, né? A gordura tem uma densidade energética maior do que os outros substratos energéticos. Em relação à suplementação de lipídios, o suplemento mais pesquisado aí na literatura é o uso dos triacilgliceróis de cadeia média. Então, triacilgliceróis que tem entre 6 e 12 átomos de carbono. Aqui estão os principais, né? Os ácidos caprílico, cáprico, caproico e láurico. Tá? Qual seria a ideia de usar esses triacilgliceróis? Primeiro, eles, por serem de cadeia menor, eles já têm uma solubilidade maior. Então, eles têm um comportamento diferente, né? Olha só, eu coloquei algumas características aqui que fazem, que justificam a ideia de se usar o TCM como um suplemento energético, né? Então, primeiro, não retarda o esvaziamento gástrico, eles passam pelo estômago mais rápido do que os ácidos graxos de cadeia longa. Lembrando que na nossa dieta, a grande maioria dos ácidos graxos são de cadeia longa, né? A absorção dele é rápida, né? Eles têm cadeia mais curta, e o fato de ter cadeia mais curta, eles são mais solúveis, né? Quando a gente estuda os lipídios lá na bioquímica, uma das propriedades é que quanto maior o tamanho da cadeia, menor é a solubilidade. E o contrário também, menor o tamanho da cadeia, maior a solubilidade. Então, eles têm a cadeia mais curta, são mais solúveis, aí eles conseguem se deslocar até a mucosa sem fazer parte da micela, sendo absorvido mais rapidamente. Então, é um ácido graxo que vai passar mais rápido pelo estômago, que vai ser absorvido mais rápido. Depois que eles penetram lá no enterócito, eles não precisam dos quilomigros para serem transportados, assim como os de cadeia longa. Eles vão atravessar mais facilmente a membrana mitocondrial do que os ácidos graxos de cadeia longa e vão ser oxidados na mitocôndria mais rapidamente do que os ácidos graxos de cadeia longa. Então, considerando todas essas características, faz algum sentido de que esse ácido graxo teria um potencial de ajudar como fonte de energia durante o exercício físico, por toda essa facilidade metabólica que a gente tem em relação a eles, tá? Qual que seria, então, o objetivo de usar a suplementação de TCM? Aumentar a oxidação de gordura como fonte de energia durante o exercício e, consequentemente, reduzir a velocidade com que o glicogênio muscular vai sendo depletado, né? A ideia não é ruim, né? Porque se você fornece uma fonte de energia para o corpo e aí você consegue gastar seu glicogênio um pouco mais devagar, você consegue prosseguir nesse exercício por mais tempo. Então dá uma impressão de que realmente ele teria um potencial de aumentar o desempenho físico. Só que na literatura os resultados são bastante controversos. Aqui uma revisão feita por Ferreira et al. Em 2003, falando sobre a suplementação de TCM em atividade de longa duração, principalmente atividade de ultra-resistência, como, né, as ultramaratonas, o Ironman Triathlon, o Ultraman Triathlon, são provas longas. Uma ultramaratona aqui de 84 quilômetros vai ter uma duração bastante longa. Um triatlon, um Ironman Triathlon, 3,8 km de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida, né? Algumas provas com duração aí até maior que 24 horas, né? E nessas competições de ultra resistência, o gasto energético ele varia e ele é realmente muito alto, né? Ele pode variar de 5.000 até 18.000 quilocalorias. É algo realmente para se pensar em termos de reposição de energia. Obviamente que nessas provas tem que ter reposição de energia, tem que ter, tá? Principalmente carboidratos, tá? Esses autores compilaram aqui resultados de vários estudos. E olha só o que eles colocam. Interessante, né? Primeiro, a melhora no desempenho físico observado quando o TCM foi associado ao uso de carboidrato. E o carboidrato a gente já sabe, né? Já é consolidado na literatura que a reposição de carboidratos em atividade de longa duração favorece o desempenho físico.
Isso é bem claro na literatura. Então, quando ele está sendo usado junto com carboidrato, se observa melhora no desempenho. Mas isso pode estar atrelado ao uso do carboidrato, né? Piora no desempenho em alguns estudos quando é utilizado apenas CCM, ó, já é problemático. Então, a gente está usando, pensando em melhorar desempenho, o sujeito está perdendo desempenho, né, sem alteração na velocidade de depressão de glicogênio com suplementação de TCM. Se eu estou usando pensando em gastar meu glicogênio mais lentamente, não está sendo efetivo. E doses maiores que 30 gramas estão associadas a desconforto gastrointestinal e diarreia. É gordura, né? É um óleo. É líquido, mas é um óleo. Então, assim, é mais desconfortável para o sujeito, inclusive, ingerir. Aqui um estudo, onde foi avaliado aqui o uso pré-exercício de triacilglicerol mais carboidrato, tá? E o efeito disso na depressão do glicogênio. Então, os autores pegaram 7 ciclistas bem treinados, que ingeriram aqui uma bebida 1 hora antes do treino, tá? E fizeram um treino de 30 minutos a 84% do VO2 máximo, um treino mais intenso, né? A bebida tinha 0,74 que um treino mais intenso que usa mais glicogênio, né? A bebida tinha 0,72 gramas de carboidrato por quilo de peso. E a outra bebida, né, que estava sendo comparada, tinha 0,72 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, as duas tinham a mesma quantidade de carboidrato, só que a segunda tinha 0,36 de TCM. Tá? Aqui a concentração de glicogênio pré-exercício, né, grupo só carboidrato, grupo carboidrato e TCM iguais. A concentração de glicogênio muscular pós-exercício, grupo carboidrato caiu para 89, grupo carboidrato mais TCM caiu para 84. Não tem diferença estatística, mas o do TCM caiu até um pouco mais, né? Então gastou até um pouco mais. E aqui a utilização líquida de glicogênio, né, de carboidrato, 38 quanto 42. Quem usou TCM, carboidrato, usou até mais, gastou até mais carboidrato. Então, nesse estudo aqui, né, os autores não conseguiram mostrar nenhum efeito positivo em relação à conservação, à redução da depressão do glicogênio muscular. Alguns estudos sugerem melhora na performance ciclista através de suplementação de lipídios de cadeia média, né, antes ou durante o exercício, pensando que isso poderia. Então, volto lá atrás, né, onde eu coloco lá que os resultados são controversos. Né? A gente só vai ter certeza se um determinado atleta vai se beneficiar disso se a gente fizer isso, um teste, e observar o resultado. Né? A gente não tem um resultado igual para todas as pessoas. Né? A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, no Post dela de 2003, ela coloca que as evidências não são suficientes para sustentar as recomendações de suplementação de TCM. Então é bastante controverso. É uma opção que se tem, mas é bastante controverso. Né? Eu diria o seguinte: se você tem um atleta, principalmente de ultra endurance, você poderia pensar em usar o TCM como um suplemento para melhorar o desempenho físico desse sujeito, aí, considerando que ele teria, né, um potencial de poupar glicogênio durante o exercício físico. Né? Primeira coisa, lembrar que não colocar dose muito alta. Né? Os estudos mostram que dose acima de 25, 30 gramas por hora já pode causar desconforto gástrico. E se ele tiver desconforto gástrico, ele vai perder rendimento. Então, o que eu aconselho? Primeiro, se for testar durante treinamentos. E fazer uma adaptação. Então, no primeiro dia você coloca 5 gramas, no segundo dia 10, no terceiro 15, e vai observando a tolerância desse sujeito. E observa, obviamente, se de fato a entrada, né, a reposição, a suplementação desse ácido graxo durante o exercício está beneficiando. Porque se o sujeito, mesmo tendo boa tolerância, consumir, mas não melhorar em nada o desempenho físico, não faz muito sentido, né? Até porque tem custo. Então, agora, se por outro caso perceber que esse sujeito está conseguindo manter rendimento, retardando a fadiga, opa, esse atleta pode se beneficiar dessa suplementação. As pessoas respondem diferente às suplementações, né? Então ela é uma opção. Eu não descartaria ela totalmente, mas de início eu já vejo ela com possibilidades pequenas de trazer bons resultados, que é o que a literatura tem mostrado a respeito desse tipo de ácido graxo. Em relação às recomendações, né? As recomendações de lipídios, diferente um pouco do que a gente vê para o carboidrato e proteína, elas são semelhantes para atletas, são semelhantes aos valores encontrados para não atletas, né? O objetivo é você atingir a ingestão energética adequada, atingir a ingestão adequada de ácidos graxos essenciais, atingir a ingestão adequada de vitaminas lipossolúveis, que estão na fração lipídica do alimento, né?
e repor os estoques musculares de triacilglicerol. Em termos de valores, né, o Colégio Americano ele recomenda 20 a 35% do valor energético total, de preferência, né, distribuídos em 10% saturados, 10% de monossaturados e 10% de poliinsaturados. Isso na prática aqui é um pouco complicado de se fazer, né, porque as nossas tabelas são muito deficientes em termos de quantidade de tipos de ácidos graxos, né? A gente tem lá a tabela que mostra a quantidade de gordura que tem no alimento, mas são poucas tabelas que têm a quantidade de tipo de ácido graxo, né? Quanto que tem de saturado, de mono, de poli. Muitas vezes algumas trazem, mas não trazem para todos os alimentos, então a gente acaba, se a gente for colocar na dieta, aí um alimento ela contabiliza, outro alimento não contabiliza, no final você não tem lá uma coisa muito real. Tá? Mas obviamente, né, controlando aí os tipos de alimentos que são fontes de saturados e poliinsaturados e monoinsaturados, você consegue ter uma noção e manter dentro dessa faixa aqui percentual. O Colégio Americano coloca também que ingerir no mínimo 20% do VET. Quantidades muito baixas não vai trazer benefício para o sujeito, né? E ainda pode, a médio e longo prazo, contribuir para que haja deficiência de vitaminas lipossolúveis e de ácidos graxos essenciais. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte fala em 30% do valor energético total ou 1 grama por quilo de peso por dia, sendo que desse total 8 a 10 gramas na forma de ácidos graxos essenciais. Então, muito parecido com aquilo que a gente usa para as pessoas sedentárias mesmo, né? A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva ela coloca 30% do valor energético total para a maioria dos atletas, né? Quando o sujeito vai fazer um trabalho de perda de gordura corporal, de emagrecimento, ela orienta a ingerir entre meio e 1 grama por dia de lipídio, né? Então, isso, meio e 1 grama, gente, por quilo de peso, tá? Não tá aqui o quilo, não, mas é por quilo de peso. Então, uma quantidade um pouquinho menor, tá? Recomenda ainda ingerir alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, né? Como, por exemplo, as castanhas, amendoim, linhaça, chia, azeite, abacate, peixes como salmão, atum e sardinha. Então, lipídios de qualidade melhor. E o Comitê Olímpico Internacional, ele não dá uma recomendação máxima, mas ele fala que deve-se ingerir no mínimo 15 a 20% do valor energético total. Porque valores abaixo aqui de 15%, ele considera que aumenta o risco de imunocompetência, reduz os níveis de testosterona. A testosterona é um hormônio lipídico, né, gente? Produzido a partir de colesterol. Então, ingerir muito pouco, você pode ter um prejuízo na síntese desse hormônio. Esse hormônio, para manutenção e acréscimo de massa muscular, ele é fundamental, né? E para evitar a deficiência de vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais. Então, nada de zerar lipídio na dieta, né? Então, pelo menos 15% do valor energético total, chegando aí até 30%, 35%, e aí a pessoa consegue atingir suas necessidades e ter uma ingestão adequada desse nutriente, tá? Então, nós finalizamos aqui essa aula. Façam aí a leitura do material, depois a gente vai poder tirar as nossas dúvidas em relação a ele. Mais à frente, a gente vai ter aquela aula sobre estratégia para emagrecimento. Então, não entrei com esse assunto dentro aqui de lipídio, mas a gente vai depois fazer uma aula específica falando o que a gente pode fazer para acelerar o processo de emagrecimento, que nada mais é do que redução de gordura corporal. Um abraço e até logo.